E aí, gurizada? Professor Pereto trazendo para vocês do Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui. Vamos aos fatos. Parte um. Onde é aqui? Marcelo é o narrador personagem. Filho da Eunice, filho do deputado Rubens Paiva. Ele começa a história dizendo que a gente vai falar sobre memória, desde bebê até velhice. E tudo isso para quê? Para introduzir a doença de Alzheimer, que a mãe dele vai ser acometida. Ele lembra que lá no dia 30 de janeiro de 2008, ele, a mãe e a irmã foram até o fórum para interditar a mãe. E a mãe sabe disso, ela está consciente. Mas ela está consciente também que ela está com os primeiros sinais de Alzheimer. Então, ela que cuidou de todo mundo vai precisar ser cuidada. Observe que aqui a história inicia pelo final. Em A Água, que não era mais do mar, ele vai sempre contando a história do Brasil e da família. Sempre, tá? Para você que lê o livro, sabe. Diz que quando a mãe saiu da prisão, os 12 dias que ela passou presa, ela foi tomar um banho de mar em Búzios para se limpar. Essa mulher nunca foi de baixar a cabeça. Ela sempre foi de ser alegre, de continuar a vida, mesmo com a luta de justiça que ela tinha. E essa luta dela teve muito amparo. Por exemplo, em 95, o Antônio Calado escreve para a Folha de São Paulo sobre os desaparecidos que não foram considerados ainda mortos. O Marcelo vai escrever para a revista Veja, que é a revista de maior circulação na época. Isso também dá uma pressão. E aí o presidente Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente na época, promulga uma lei, a Lei 9.144, declarando mortos todos os desaparecidos da ditadura. Então aqui ele está mostrando de trás para frente, mais ou menos, como que aconteceu essa luta até chegar nesse necessário reconhecimento. Blá 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 já é um capítulo que fala: a minha mãe é italiana, a gente grita, a gente se empolga, a gente se emociona. Aí ele fala dos agitos em casa, dos dramas, dos exageros maternos e começa uma retrospectiva sobre o avô, sobre a tradição, sobre as mulheres da família que eram criadas para o casamento. A mãe dele casou, mas não ficou dentro de casa. Ele lembra que quando a mãe era mais nova, ela chegou a dançar com o pai dentro de casa, um momento raro de alegria. A mãe gostava muito de ler, mas que a memória não deixava mais ela ler. Então, sempre que alguém ficava incomodando ela, repetindo alguma coisa, né? Ela, blá, 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 e não dava bola. E ele começa a voltar um pouco mais nessa infância. Ele começa a lembrar, depois que a mãe dançou com o pai e tal, que eles iam para a chácara do avô, com os primos, com os irmãos, brincar, que as brincadeiras eram sempre junto à natureza, fala das comidas, aí fala da morte do pai, e que além da perda do pai, ele teve perda de um tio mais velho, que era também como um pai para ele, uma perda de um avô, e os momentos de alegria vão ficando para trás. Então a família vai perdendo aos poucos, sabe, as coisas, e a tristeza vai se instalando. Inclusive, ele cita que a mãe tinha uma vida antes. Ela se formou em letras antes do casamento e se formou em direito para lutar pela memória do pai depois do pai morto, né? Depois do casamento e tal. E aí nós vamos para Cometas da Memória. Aqui, ele lembra que a mãe estava com Alzheimer, foi na parada gay, gostou, acha que todo mundo merece ser feliz e volta para a infância, quando ele estudava numa escola pública, mas as irmãs estudavam em escola particular. Ele é sempre levado, sempre sapeca, fala dos amores platônicos, dos tempos que ele brincou na rua, na extinta favela do Pinto, da mudança de São Paulo para o Rio. Depois de voltar da cidade de São Paulo para o Rio, e da cidade de São Paulo para o Rio, eles voltam do Rio para o estado de São Paulo, mas aí voltam para Santos. Então é uma família que sempre ficou pulando para lá e para cá. E ele nunca se fixou, nunca teve grandes amizades. Ele sempre foi deixando tudo para trás, percebe? Mãe Protocolo. Aqui é um capítulo bastante seco. Ele mostra uma Eunice que sempre ampara, que sempre cuida, mas nunca deu muito carinho. É uma mãe que sabia que o filho fumava maconha e tolerou, que foi parado uma blitz dirigindo sem habilitação e tolerou. Viagem sem dinheiro, ele fazia um monte de bobagem, ligava para ela pedindo dinheiro, ficava no meio do caminho, sem ter como voltar, se metia em confusão, ela dava grana.
Um dia ele engravidou a namorada, a mãe deu grana para ele fazer o aborto da namorada, né, do bebê da namorada. Então uma mãe sempre presente, sempre fornecendo o que precisava, mas sem o carinho. Não era uma mãe afetuosa. E aí nós vamos para a parte 2, tá? Já te contei um pouco da infância dele, desse final de história, que é a consequência de conseguir esse reconhecimento do Estado. E aí volta, falando que o golpe teria começado em merda ditadura lá em 61 ainda, na renúncia de Jânio Quadros. Fala de cada um dos atos institucionais, traz um a um trechos deles, culminando no ato institucional número 5, mas mostra que esse período de repressão trouxe o contrabando, trouxe o jogo do bicho, trouxe a favelização, fala do discurso do pai dele na rádio da legalidade, do pai que teve que se exilar, do pai que teve que voltar para casa, meio escondido. Então ele mostra um país perturbado por repressão, contravenção e exílios. É a peste, Augustinho. Perdão, tenho que morrer. Aqui ele continua trazendo narrativas de infância, tá? Ele fala de trechos de tortura do pai, que o pai foi torturado no doicode, ao som da música em alto volume Jesus Cristo de Roberto Carlos, para que os outros presos não soubessem que o vizinho estava sendo torturado. Aí ele volta para a adolescência dele, fala de envolvimentos com a Tainá, fala do pedreiro Amarildo, fala do passado do pai, fala de uma música alemã que o Rubens Paiva teria aprendido com sua avó. Então ele vai misturando a tortura, a música, né, a música como instrumento para abafar a tirania, a música como instrumento de afetividade e origem, né, por causa da música alemã. O telefone tocou, já é um outro capítulo bastante duro. Ele conta sobre o feriado de 20 de janeiro de 71, que aqui seria o início da história que virou filme, né? Agentes da ditadura entram na casa deles, levam o pai, a família fica com medo, fica privada do direito de vir. Conta sobre as lembranças que ele tinha de poder jogar futebol na vizinhança e agora ele não pode mais, agora teve que ficar preso dentro de casa. Né? Aos poucos ele vai dando um jeito de driblar os seguranças, ir na vizinhança, levar algum bilhete para que os vizinhos soubessem. Mas eles estão encarcerados, custodiados em casa. A família também sofreu essa repressão, que primeiro é levado o pai, né? Depois vai ser levada a mãe, a irmã, e aí vai ter todo o desenrolar da história. Vamos seguir então. 12 dias. Esse é o tempo que a mãe passou presa depois no doicode. Ele alterna aqui memórias do Marcelo ter ficado na casa de amigos e parentes, com a mãe ficar presa, a irmã voltar para casa no dia seguinte, mas a família não se falar, a família não ter mais uma estrutura mínima, e você imagina que ele vai sendo submetido a tudo isso, porque ele é uma criança, tá? Então a mãe volta totalmente uh, assustada por causa do tanto que ela foi torturada psicológica e fisicamente. A irmã também, embora eles não abordem a fundo se aconteceu algo mais duro ou não com a irmã. E ele, por tabela, vendo isso aí. E ainda tem mais irmãs, né, que vão ficar em casa. Então é uma bagunça que a ditadura, através da sua falta de legalidade, falta de justiça, provoca nas famílias. Oh, 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 é uma música dos incríveis, aquelas músicas que o regime usava para enaltecer o país, fala da juventude, aquela coisa eu te amo, meu Brasil, eu te amo, sabe? A ditadura se apropriou dos símbolos nacionais. E aí ele cita documentos, ele cita cartas de uma professora, Cecília Viveiros de Castro. Se liga desse nome, Cecília Viveiros de Castro. Foi uma professora que diz o seguinte, ela manda uma carta, entrega uma carta para Eunice e diz assim: "Eu fiquei presa com o teu marido. Eu sei o que aconteceu lá". Então ela tem provas que o marido foi torturado e provavelmente morto, embora a ditadura não admita isso ainda, né? E ela entrega essa carta. A Eunice fica mais ainda com vontade de lutar por justiça. Então eu tenho aqui o surgimento de documentos
né, que provam que a ditadura é tirana e ao mesmo tempo uma propaganda da ditadura dizendo que vai tudo bem no Brasil, ou seja, abafando, escondendo. O sacrifício vai ser essa sequência, né? É uma série de depoimentos de como as cartas dos exilados da ditadura chegavam ao Brasil. Fala de mais mulheres que estavam envolvidas aqui na falha dos movimentos de esquerda em preservar essas pessoas lá, porque o Rubens Paiva, deputado, foi preso por quê? Porque uma carta que vinha para ele estava com o nome dele. Então a ditadura deixou a carta passar para confirmar que o Rubens Paiva estava servindo de carteiro entre os exilados e as famílias e os movimentos revolucionários aqui. Então a esquerda falhou em proteger essas pessoas através de codinomes ou de cuidar o endereço delas, tá? Então ele faz uma crítica, sim, também a esse erro da esquerda. E vamos à parte 3, depois do luto. Aí ele aborda ali a década de 70, tá? Ele se muda do Rio para Santos, depois vai para São Paulo de novo, a família, como te disse, sempre girando, a mãe trabalhando, a mãe cursando direito, as dificuldades financeiras, porque não tinha base legal, eles tiveram que vender terreno, eles tiveram que pedir dinheiro emprestado, só venderam um terreno porque um amigo conseguiu vender meio por fora, porque estava tudo no nome do Rubens Paiva. Como é que tu vai vender algo de alguém que está vivo? Então, eles tiveram sérias dificuldades financeiras, né? O Marcelo também foi cursar a parte agrícola na faculdade, não se achou. Foi para comunicação, artes visuais, aí que ele se achou, quando andou com os artistas. Então, é uma desestrutura, é uma falta de objetividade dele. E a mãe sempre focada, né? Trabalhando, superando, não tendo tempo para o carinho, tendo tempo para cuidar de uma família e ainda lutar pela memória do seu marido. E aí vem o Alzheimer. Você se lembra de mim? A Eunice, ela começa a ter dificuldade de lembrar das pessoas. As pessoas perguntam: você se lembra de mim? Não importa se lembra. Importa que você está ali. Esse capítulo também fala sobre quem apoiou a ditadura, quem patrocinou a ditadura, sobre a lei de anistia que viria mais tarde. É um capítulo que ele fica meio aberto, porque ele fala mais longamente dessa necessidade que se tinha já de cuidar da Eunice e explicar para as pessoas que ela não estava mais lembrando de muitas coisas, mas que elas estarem ali bastava porque ela sabia que ela estava amparada, que ela estava na presença de amigos. E aí, sobre a lei da anistia, esse capítulo aqui vai ser bastante subjetivo, tá? Ele não vai trazer maiores detalhes, eu vou te explicar mais a seguir por quê. Já falei do soufflé, é o seguinte, ele vai falar que a mãe fazia um soufflé maravilhoso, né? Fica repetindo isso. Ela fala que a mãe teve, ele fala que a mãe teve namorados, mas que ela não queria se casar de novo, justamente pela família, por lutar por algo maior. Ela começa a fazer a defesa indígena, ela fala dos massacres, das prisões indígenas, ela vai até as tribos, ela se torna muito amiga de lideranças como Raoni, né, o cacique, como o cantor Sting. Então a mãe começa a viajar bastante também para isso. E essa visibilidade que ela ganha vai ainda servir de reconhecimento, de embasamento, de credenciamento para ela ter ainda mais voz para lutar pelos desaparecidos. O choro final. Aqui já temos a família recebendo atestado de óbito. A família conversando finalmente sobre Rubens, olhando fotos, lembrando depoimentos dos envolvidos, de todo o processo que foi feito. É uma conversa muito franca entre a família, de coisas que eles não queriam desenterrar, mas eles queriam fazer isso só depois que eles tivessem enterrado a história do Rubens, certo? Eles não queriam ficar mexendo naquilo enquanto a história não tivesse resolvida. Aqui, gente, nesse capítulo, ele começa a ficar bem mais registro histórico do que literatura, porque ele traz trechos e mais trechos de um monte de depoimentos
que as pessoas deram contando como funcionava dentro do DOI-CODE, tá? E esse choro final é quando Eunice se permite um pouco desabar de alívio e uma alegria, né? Uma satisfação, acho melhor dizer, pelo reconhecimento de que a ditadura realmente perseguiu, prendeu, torturou e matou não só o marido dela, mas diversas pessoas que lutavam pela democracia, tá? Então aqui nós temos um momento de libertação dessa família. Sobre o alemão impronunciável é esse nome, né? Alzheimer. Ele fala de todas as mudanças que a família teve que fazer. A mudança do Rio, voltar para São Paulo, que eles tinham se mudado para apartamento menor, depois maior, depois tem que se mudar de novo, porque tem que ter alguém para cuidar da mãe. Então, é longamente tratado nesse capítulo todos os cuidados que se tem com uma pessoa com Alzheimer. Então, esse capítulo, ele aborda a questão de saúde. É quase um capítulo de utilidade pública sobre como cuidar de uma pessoa com Alzheimer e todas as dificuldades que você vai enfrentar, inclusive as fantasias, porque quem tem Alzheimer cria muitas fantasias, tem muitas visões de vez em quando, né? O que estou fazendo aqui? É um capítulo de depoimentos oficiais dos torturadores e sobre o final da vida de Eunice. Os torturadores, gente, isso que me lembra muito Hannah Arendt, A Banalidade do Mal. Eles falam o que eles tinham que fazer. Eles eram mandados. E se não cumprissem, eram perseguidos também. E havia toda uma estrutura organizada, dividida, setorizada e uma rotina de que no início até eram alguns inquéritos, sabe, alguns questionamentos, algumas oitivas muito fortes, mas que depois passou para tortura e depois passou para habitual e aquilo ali virou normal para eles. Os torturadores achavam que aquilo ali era a coisa mais simples do mundo, só que não eram mais seres humanos. Eles viraram mecânicos naquele procedimento deles, naquele processo. A denúncia, decisão, esse trecho aqui, ao contrário dos outros, que eu sei que vocês estão lendo, eu quero ler. Era mais que justiça. Era dizer: ainda estamos aqui, ainda contamos essa história, ainda lembramos o que nos fizeram, ainda chamamos os nomes, ainda exigimos respostas. Quando eles pegam esse documento que traz o atestado de óbito do deputado Rubens Paiva, se encerra uma história que estava em aberto, mas não se encerra a memória, base desse livro todo. É preciso que a gente permaneça com a memória da ditadura, de tudo que ela fez de errado, porque nós temos nomes, histórias, famílias como a dele, que foram brutalmente influenciadas, desestruturadas, destruídas, separadas pelo período mais odioso que nós tivemos nesse país. Como você percebeu, esse livro ele não traz algo de especial numa narrativa linear. Ele começa lá no final, ele volta, ele segue a linha de novo, ele é linear. Ele aborda esse período da ditadura de 60 e poucos até 80 e poucos. Ele fala da família e da ditadura, ele vai entrelaçando essas histórias, ele não as dissocia. Então, para o PF, eu acho que vão ser questões bem básicas, mas esse vídeo aqui é um pouco mais longo para você que gosta de um pouco mais de informações, tá? Para quem gosta de algo mais curto, já mandei outro dia os slides com o basicão do que pode ser cobrado, tá? Obrigado, ficamos por aqui.